Olá, seja bem-vindo, seja muito bem-vinda ao nosso canal Vibrações de Cura. Eu sou Mabile Gonçalves, mentora de inteligência emocional e espiritual, e essa é a nossa mesa energética para você do signo de Libra, mês de outubro de 2025. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Vem pra cá, traz a sua energia, as suas emoções, seus sentimentos, aquilo que você tá com dúvida, algum desafio. Vem pra cá, nós vamos verificar como estão as energias através da mesa de radiestesia, gráficos radiônicos, oráculo de cartas e cartas da constelação sistêmica, tá bom? Vou fazer agora a limpeza da mesa, você que está me acompanhando aqui já sabe como que funciona. E enquanto isso, enquanto eu vou fazendo a limpeza, deixar um recadinho. Se você não segue o canal, comece a seguir, tá bom? Deixa seu like, um joinha, deixa um comentário. Pra você, Libra, não vai custar nada, mas pra gente ajuda um montão. Então, já começa a seguir, tá certo? Nos ajuda aí, que realmente é muito bom quando você dá essa força. Bom, hoje eu tô usando um incenso de olíbano, tá? Toda vez que o pessoal vê, né, que eu não tô usando Palo Santo, que é incenso, pergunta do que é. Hoje eu resolvi usar o olíbano aqui para nossa limpeza. E se de repente você quiser passar por um atendimento individual comigo, na descrição do vídeo aqui e na descrição também do canal, nós temos o link do WhatsApp para você chamar e fazer o seu agendamento do atendimento individual, tá bom? Vamos lá então, Libra, vamos começar? O que nós temos aqui de energia para vocês? Fazer a abertura da mesa? A partir de agora, eu, Mabile Oliva Gonçalves, declaro aberta essa mesa de radiestesia, gráficos radiônicos, oráculo de cartas, cartas de constelação sistêmica familiar para todos aqueles do signo de Libra. Libra, visitantes e seguidores do canal Vibrações de Cura que se fazem presentes nesse vídeo. Ativo assim o escudo protetor. A partir de agora, que somente os nossos anjos de guarda, mentores individuais, mentores desses trabalhos, mentores de cada uma das pessoas de Libra que estão aqui, se façam presentes, que somente a luz e o bem possam adentrar a esse espaço. A ativação do escudo de proteção. Um escudo de proteção ao meu entorno, ao entorno dos trabalhos, ao entorno de cada uma das pessoas de Libra. Ativa, harmonizo e equilíbrio. Ativa, harmonizo e equilíbrio. Ativa, harmonizo e equilíbrio. Assim é e assim já está feito. Perfeito, Libra. Fizemos então aqui a nossa abertura de mesa, nossa vibração inicial. Nós vamos verificar os chakras, mas antes disso já vou tirar a energia para vocês aqui com o oráculo, porque já está disponível, né? Nós já fizemos a abertura aqui da mesa e já ficou disponível, então eu já vou fazer aqui, né, a nossa captação para o mês de outubro. Lembrando que se de repente você está assistindo esse vídeo antes de começar outubro, já vale a partir de agora, tá? E se você estiver assistindo no final de outubro ou até em outro mês também, não tem problema nenhum, tá? As energias te encontraram para te deixar o recado que você precisa para o momento em que você está assistindo o vídeo, combinado? Vamos lá, energias para Libra. Vamos trazer também as cartas, né, de orientação da constelação sistêmica, que nos ajudam bastante com clareza, com lucidez para o nosso momento. Libra, vamos lá, 2 frases de reflexão para Libra. E as frases de autocura, né? O que são essas frases de autocura? Frases que vão ajudar você durante o mês, Libra, a identificar padrões, né, de situações que você tem feito sempre igual. E aí, se a gente faz tudo sempre igual, a gente tem sempre o mesmo resultado. Então aqui a gente vai, é essa cartinha aqui e essa aqui. Então a gente vai verificar as disponibilidades aqui também. Bora lá? Agora vamos olhar então os chakras. Chakras. Signo de Libra, qual é o chakra que precisa ser visto, precisa ser trabalhado para esse momento? Libra, signo de Libra, visitantes e seguidores do canal Vibrações de Cura. Vamos lá, qual é a mensagem que precisa ser vista, precisa ser passada para esse momento? Aguardando. Chakra cardíaco, que é o chakra do coração. Chakra cardíaco, minha gente, ele fala justamente a respeito da parte emocional, tá, Libra?
Então é importante você já ficar atento aí com a parte emocional. O que tem na sua parte emocional que está impactando? A gente vai fazer a harmonização, mas antes disso eu vou abrir um pouquinho mais aqui para a gente ter mais clareza. Libra, outubro de 2025, aonde tem energia parada, onde está impactando o signo de Libra que precisa ser visto? Gente, já foi direto aqui, ó. Insônia. Ó, ele trouxe insônia, então a insônia, ela tem várias formas de acontecer. Às vezes a gente acha que a insônia é aquela pessoa que não consegue dormir, né? Ela deita e não dorme. Mas a gente tem a insônia, essa insônia inicial, que a pessoa vai deitar para dormir, não consegue se desligar do mundo e não dorme, ok? Ela ficaria ativa. A gente tem a insônia, sono final, que a gente fala, que é aquela pessoa que acorda de repente 4, 5 da manhã, né, 3 da manhã e não dorme mais, então ela deita e dorme, só que ela acorda lá no que seria, né, perto do final do sono dela e desperta e não dorme mais. Isso é uma outra situação. A gente tem aquelas pessoas que ficam acordando a noite toda hora ela acorda, às vezes nem tá com vontade de ir no banheiro, nada, mas ela desperta, tem aqueles super, né, micro despertares. E a gente tem aquele outro tipo que é o seguinte, a pessoa deita, dorme a noite toda e acorda amanhã parecendo que correu uma maratona, morta de cansada. Tudo isso é insônia, gente. Tudo isso é uma questão que a gente precisa trabalhar do sono, tá? O sono, pensa comigo, o sono é 8, em média, né? 8 horas do seu dia. O dia tem 24 horas. Então a gente tem lá 30% da nossa vida acontecendo enquanto a gente dorme. Então pensa assim, né? Se 30% da sua vida tá ruim, porque você dorme mal, porque você não descansa, como que tá a qualidade do resto da sua vida? Pensa só, 30% é muita coisa. Não dá para você ficar assim. Não dá para deixar. É importante você olhar para isso. Agora, a questão do sono, esses 30% da sua vida que tá em desequilíbrio, às vezes você tá aqui e fala, não, Mabel, eu tô de boa, meu sono tá maravilhoso, eu durmo bem, acordo relaxado, descansado, top, né? Fica aqui para você ouvir o que os oráculos vão trazer também. Mas, se saiu isso aqui, gente, 99% das pessoas que estão nesse vídeo estão passando por um perrengue na hora de dormir. E aí, saiu a questão aqui, falando muito a respeito da parte emocional, do chakra cardíaco. Então, você precisa olhar para as suas emoções. Você precisa entender o que está acontecendo. Ai, desculpa, gente, espirrei. Você precisa entender o que está acontecendo nesse momento que faz com que o horário do seu relaxamento seja um horário tenso, né? Seja um horário conturbado. Durante o dia, às vezes, você teve várias questões para você resolver, problemas, desafios, problema de saúde, problema financeiro, problema de relacionamento, né? Um monte de coisa. Só que a hora que chega na hora de dormir, não é a hora de você ficar pensando em nada disso. Você não vai resolver nada da meia-noite às 6. Nada, né? Vamos dizer assim, da hora que você dorme até a hora que você vai acordar. Esse horário é para essa máquina física que a gente está aqui, né? Encapsulado, essa cápsula do corpo. É para isso daqui se manter bem, para que você tenha muito tempo de vida, para que você tenha qualidade, né? Psíquica e também, claro, corporal, física. Então, é importante você cuidar da parte emocional, tá bom, Libra? Converse, se você já como que eu resolvi isso? Gente, terapia, tá? Terapia. Então a gente consegue fazer alguns movimentos que vão te ajudar momentaneamente, entende? Pensa assim, como se você fosse um dentista e ele fala que você tá lá com o dente cariado, né? Aí você tem que obturar, tem que limpar, mas você não consegue fazer isso hoje. Aí o que você vai fazer? Você vai lá e faz um curativo, né? O dentista abre seu dente, limpa, né? Passa um remédio e faz um curativo. Resolveu o problema? Não. Naquela hora deu uma melhorada, mas resolveu? Você sabe que não resolveu. Então tem muita coisa que a gente pode fazer que vai dar uma pausa e vai dar uma melhorada momentânea. Se você não olhar a raiz do que está te acontecendo, você não resolve. Por isso que eu falo da terapia, que é importantíssima de ser realizada. Tá bom? Se você tiver o seu terapeuta já, converse com ele sobre essa questão do sono em especial, certo? Agora, se você não tiver, eu também atendo como terapeuta, né? Então, chama aqui no WhatsApp, que tá na descrição do vídeo, pra gente conversar e ver como que pode acontecer uma terapia pra você. Mas uma coisa é fato, não deixa parado, tá, Libra? Não deixa, porque é importantíssimo.
Por enquanto, esse paliativo, o que eu vou te recomendar? Usar a cor verde, tá? Então, a gente vai trabalhar com a cromoterapia, cor verde, que é a cor do chakra cardíaco ali do coração. Você vai comer, beber, ingerir, usar roupas, enfim, objetos verdes, para que você realmente tenha essa cor perto de você. Às vezes, se você tiver um cristalzinho, né? Por exemplo, um cristalzinho verde, né? Uma pedra deixa perto de você para você ficar olhando, então isso também vai ajudando, né, dentro dessas suas questões. Vou recomendar meditação guiada para o chakra cardíaco. Aqui no YouTube tem várias muito boas. Procura uma meditação guiada para o chakra cardíaco, aí você coloca antes de dormir, faz antes de dormir, e ao acordar, coloque uma frequência do chakra cardíaco. Qual que é a frequência? 639 Hz. Então você vai digitar aqui no YouTube, frequência 639 Hz, ou frequência do chakra cardíaco. Escreve a palavra frequência, tá? Porque não vai ter ninguém falando, é só o som mesmo ali, parece uma musiquinha de elevador, sabe? Musiquinha de shopping. Coloca. Aí você vai colocar como para você ouvir? 30 minutos é suficiente, 20, 30 minutinhos. Geralmente esses áudios, eles são bem longos, né? Então, a gente vai calibrar você como 7 dias seguidos, meditação guiada antes de dormir para o chakra cardíaco, nos mesmos 7 dias. Ao acordar, a frequência 639 Hz. Combinado? Aí, com isso, você começa a dar uma equilibrada, mas é bom você olhar com carinho para dentro para ver o que mais tem para fazer. Pode ser que aqui nos oráculos de cartas saiam mais informações que vão te ajudar a entender a raiz dessa questão que está te afligindo hoje, tá? Vamos ver, talvez saia alguma informação adicional aqui que possa te ajudar. Agora, o que a gente vai fazer? A gente vai fazer um trabalho de radiestesia para equilíbrio dos chakras. Aqui nós temos o gráfico, né, radiônico da figura humana. Esse gráfico tem, né, o feminino e o masculino e os 7 principais chakras no nosso corpo. O chakra cardíaco, ele fica na altura do coração mesmo, na altura do peito. Então eu vou colocar aqui para a gente fazer a harmonização, vou colocar os cristalzinhos em cima dessa região. Vou pedir para que você se concentre e agora você imagine um espiral de luz verde, tá? Uma luz verde, brilhante, cintilante, cheio de cristalzinhos verdes, assim, desse tom, tá? Circulando na região do seu coração, levando harmonia para você, combinado? Se puder fazer com o olho fechado, melhor. Se não der, tudo bem, tá bom? Vamos lá, então? A partir de agora, ativando o gráfico figura humana para todos aqueles do signo de Libra, visitantes e seguidores do canal Vibrações de Cura, Libra. A ativação do gráfico figura humana. A partir de agora, ativo o chakra cardíaco. Ativação, harmonização e equilíbrio do chakra cardíaco. Ativo, harmonizo e equilíbrio. 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 Assim é e assim está feito. Prontinho, vamos deixar aqui durante um tempo, né? E agora vamos ver as mensagens, né, que saíram de reflexão. Pode ser que tenha mais alguma coisa bem interessante para você aqui, Libra. Vamos lá? Carta de reflexão. Não há paz sem justiça, não há justiça sem perdão. Não há perdão sem amor. Aqui já diz tudo, tá, Libra? Processo de perdão. Nós temos 3 tipos de perdão. Nós temos as pessoas que nos fizeram mal de alguma maneira e nós necessitamos de perdoar aquela pessoa. Nós temos as pessoas para quem nós fizemos algum tipo de mal e nós precisamos pedir perdão. E nós temos o nosso auto-perdão. E aí, esses 3 tipos, eles estão relacionados, eles estão internamente relacionados. Quando você sente culpa por alguma coisa que você fez ou não fez, remorso, tristeza, todos esses sentimentos, geralmente quando a gente fala assim, se eu pudesse eu não faria dessa forma, se eu pudesse eu faria de outra forma. Toda vez que a gente pensa isso, a gente faz o quê? A gente se sente culpado por algo. Então, é importante, Libra, que você se perdoe. Trabalhe o auto-perdão, tá? É importante. Primeira coisa, se perdoe. A segunda coisa, pedir perdão. Gente, todos nós já pisamos na bola com alguém. Todo mundo já pisou na bola com alguém. É fato. E aí, você simplesmente deixar passar,
Tem coisa que fala, não, isso aqui eu fiz por mal. Mas se você tem consciência que aquilo não foi bom, não adianta você justificar. Não foi legal mesmo. Peça perdão, tá? E a gente tem, obviamente, as pessoas que nos causaram alguma situação e pra gente trabalhar o perdão. Sobre o perdão, gente, deixa eu falar uma coisa pra vocês. O perdão, ele não vai tornar o que estava errado certo. Não é isso que vai acontecer. O que estava errado vai continuar errado. Se você pisou na bola com alguém, você continuou pisando na bola com alguém. Agora, quando a gente pede perdão, quer dizer que a gente reconhece que aquilo que a gente fez não foi legal. E que se a gente tivesse possibilidade, a gente voltaria atrás e não faria daquela forma. Então, quando a gente pede perdão, é isso. Entendeu? É entender esse formato. E a pessoa que nos perdoa, entender que a gente agora percebeu que a gente falhou. Quando a gente se perdoa, é a mesma coisa. E quando a gente vai perdoar o outro? Entende? Mas a pessoa fez comigo, foi terrível. Sim, vai continuar sendo terrível. E não tem como saudar o passado. Agora, se você parar de ficar lembrando disso a todo momento, né? Porque você perdoou e para você, naquele momento, aquela situação deixou de ficar pesada, você segue a sua vida mais leve. Então, tudo isso aqui que a gente está falando tá circundando na questão do perdão. Pensa com muito carinho sobre isso, tá, Libra? Segunda reflexão para você: quando ver um homem bom, imita-o. Quando ver um homem mau, examina-te a ti mesmo. Olha aqui, ó, a confirmação. Isso mesmo, confirmando, tá? Tem coisas que você fez para algumas pessoas, tá? Que você não tá pedindo perdão. E aí você fica só no seu julgamento, né? Muitas vezes aí se fazendo de vítima e tal, porque, né, pisaram na bola com você, fizeram uma coisa que não foi bacana, mas e você? E as coisas que você não tá fazendo legal? Não é? Comece a olhar para isso para você ter uma vida mais leve. Frase de autocura: este era o destino. Segunda frase: me liberte. Nossa, Libra, olha isso, Libra. O que passou, passou, não muda. Você precisa se libertar. Agora é libertação, entendeu? Trabalhe o perdão. Libra, a mensagem para você é trabalhar o perdão, para você se libertar desses sentimentos que estão dentro do seu coração, tá? Essa é a grande mensagem para Libra, mês de outubro. Trabalhar o perdão. É fácil? Claro que não. Óbvio que não, né? Trabalhar o perdão é um dos sentimentos mais difíceis que tem. Mas você consegue. Mas para conseguir tem que querer. Então olha para isso. Vamos para os oráculos. Mensagem dos oráculos para você. Primeira delas é: pense antes de julgar. Ó, só pancada aqui, hein, Libra? Pense antes de julgar. Segunda: você pode ser o seu próprio cavalheiro. E a terceira: você não precisa que ninguém te conserte. Só confirmação aqui, só confirmação, Libra, tá? Vamos trabalhar o processo de perdão. Você consegue. Você não precisa que ninguém conserte você, porque não tem nada de errado com você, tá? Então, sem sentir o peso, sem vitimismo, entendeu? Sem culpa, trabalhe o processo de perdão, trabalhe o seu chakra cardíaco. Você vai perceber que quando você terminar com esse processo de perdão, você vai se sentir muito, muito, muito mais leve, tá? Então você pode ir lá conversar com a pessoa, né? Você pode fazer uma carta e não entregar, não precisa entregar, o importante é pôr pra fora com sentimento genuíno, né? Faça isso por você, você vai ver como que a sua vida vai deslanchar, tá? Tem algumas técnicas que a gente faz dentro do processo de terapia que ajudam muito com isso, tá? Já tive paciente que veio para terapia, com uma sessão que fez, conseguiu ressignificar esses sentimentos. A vida ficou tão mais leve, tão mais confortável, que recebeu até uma proposta nova de emprego. Por quê? Porque quando a gente está com o nosso coração contaminado com sentimentos ruins, a gente não deixa espaço para as coisas boas chegarem. Agora, se você coloca uma ponta de luz ali, ó, essa ponta de luz é como se ela fosse limpando todo o resto e vai deixando entrar a claridade. Entende? A claridade vai chegando, você vai atraindo coisas boas. Vamos limpar essas energias que estão dentro de você, que são negativas relacionadas à questão do perdão. Perdoar o outro, se perdoar e pedir perdão. Todos nós temos essas três frentes para trabalhar em relação ao perdão. Todo mundo tem.
Libra, vou ficando por aqui então, desejando que você tenha um mês de outubro abençoadíssimo na sua vida. E se você quiser passar por um atendimento individual, me chama no link do WhatsApp. Lembrando que tem vários vídeos aqui no canal para Libra. Então vai lá na playlist, escolhe outro, né? Com certeza vai ter mais informação para você. Deixa seu like, seu joinha e me conta aqui nos comentários de onde você está assistindo esse vídeo, porque eu gosto muito de saber. Um beijo e até lá!